E uma pessoa que ela tem um vício, que nem esse que tu deu o exemplo, assim, ela é mais suscetível a outros vícios do que uma pessoa que não tem vícios ou não tem relação? Eu acho que não necessariamente. A gente tem pensado no vício principalmente como uma questão contextual, Uhum, né? Inclusive o vício para substâncias, né? sim. Isso já está bem caracterizado na literatura científica, né? As pessoas consomem droga, consomem pornografia, porque existe um contexto que leva elas a isso, né? Mas apesar de alguns anos atrás existia assim, algumas perspectivas dizendo que talvez algumas pessoas tivessem vulnerabilidades relacionadas aos seus genes, né? Hoje essa ideia ela está muito menos importante do que ela já foi, né? Hoje a gente acredita que de uma maneira geral é o contexto, a posição social, acesso a drogas, aspectos emocionais, afetivos e cognitivos que vão determinar o quanto que ela está suscetível, vulnerável a desenvolver uma adicção. Uhum. Até porque o vício todo mundo tem, né? Já dizia John Bala Jones. Eu diria o seguinte, hábitos todo mundo tem. É que o vício é um hábito negativo, né? O Se associa a isso. O vício é um hábito onde a relação de controle do comportamento está exacerbada ou hipertrofiada. Uhum. Né? E aí a tua capacidade de fugir desse contexto, de evitar ele, a relação custo-benefício em alguns aspectos param de ser tão compensadoras. Uhum. Né? Então, eu costumo dizer que ninguém é viciado enquanto não está se incomodando com aquilo. Né? Então, a gente cria hábitos para tudo. Né? Nós somos pessoas. Nosso cérebro, de certa forma, ele está adequado a construir rotinas para a gente. E os vícios entram dentro dessas rotinas. Né? Tem determinados contextos que favorecem o aumento de alguns hábitos e de alguns consumos, né? E esses contextos, como em geral eles se repetem na construção da realidade das pessoas, eles acabam fazendo com que esse consumo seja muito maior. Uhum. E depois tu adquire um vício assim, qual que seria o formato para tu conseguir quebrar esse ciclo, por exemplo? Modificar o contexto, modificar o ambiente. Uhum. Né? Sair daquele contexto específico. Por isso que, por exemplo, pessoas que muitas vezes saem das drogas para alguma forma de religião acabam tendo algum sucesso em combater o vício, porque eles mudam os amigos, mudam os ambientes, mudam o convívio e as ideias. Né? Então tem uma mudança tanto do ambiente externo quanto do ambiente cognitivo. Né? Então isso facilita deixar aquele determinado vício. Por isso que hoje eu considero que o vício de pornografia é um dos vícios mais difíceis de se combater. Certo? Porque ele é um vício que ele tem um contexto muito abrangente e uma acessibilidade muito grande. Uhum. Né? É difícil. A primeira dica aí para quem faz uso excessivo de pornografia, cara, você não pode levar o celular para a cama nem para o banheiro nunca. Você nunca pode estar num lugar onde você tem privacidade com o celular. Porque a primeira ideia que vai vir na cabeça é acessar a pornografia. Certo? Então, o celular, infelizmente, é a mesma coisa que você carregar um caminhão de cocaína no teu bolso. Sim. Né? Na oportunidade que você puder usar ele, você vai usar ele. Uhum. Né? Eu sinto mais dificuldade hoje, por exemplo, em pensando em adicção, em trabalhar com pacientes que têm adicção em pornografia do que em outras substâncias ou outras condições. Que loucura, né? Até porque Eu o acho acesso bizarro. é mais fácil, né? Sim. Parando pra É pensar, gratuito, realmente. imediato e tá todo tempo com você. Sim. Isso que eu falei, você carrega um caminhão de cocaína no bolso. Uhum. Tipo, no teu trabalho, por exemplo, tu não tá levando cocaína no bolso e vai lá no Sim. banheiro e vai fazer o... Você não tem que buscar a droga. Sim. Ela tá no teu Tá na tua bolso. mão. Aham. Né? Foi bastante. Ou no OnlyFans, não sei lá. Já chegou paciente pra ti específico com essa condição? Tipo, pra Cara, tratar isso... sobre isso. Muito. Isso é uma epidemia. É uma epidemia que talvez as pessoas não tenham... Que loucura. Eu não tenham sabia que tu era estudado. nesse... Tem.
Pra caramba, cara. Mas que massa que as pessoas estão buscando fazer tratamento. brincadeira, Estão fazer primeiro uma se piadinha. reconhecendo Faz né, bom. nessa Não. condição e buscando tratamento. assim, Cara, né? porque Interessante, cara. o impacto da pornografia, ele acaba tendo, se estendendo, a minha autorreferência, certo? 2, as minhas relações afetivas, certo? E a minha eficácia social também, né? Então, pode parecer uma coisa, pode parecer que é brincadeira, mas existe muito sofrimento por trás disso. As pessoas Sim. não têm ideia do quanto que tem de sofrimento para uma pessoa que consome compulsivamente a Imagina. pornografia ou que consome, às vezes, compulsivamente sexo, certo? Também existem pessoas que são viciadas em sexo e sofrem ativamente por causa disso, certo? A gente fica imaginando, não, mas como assim uma pessoa viciada em sexo vai sofrer? Porque impacta em outras dimensões. O sexo é uma dimensão muito importante para a nossa saúde mental, né? Mas dependendo de como que se dá a tua relação com ele tem um impacto muito grande, Até pro né? convívio, Negativa né? de... Imagina, não sei, eu acho que uma pessoa que tenha compulsão por sexo, talvez em cada interação vê uma oportunidade de ter aquilo. Perfeito, Então exatamente. isso atrapalha o convívio também, né? Atrapalha outras possibilidades Sim. de interação. Inclusive, em alguns casos, interações de afeto, de estreitamento de laços, de criação de vínculos, certo? Então, Imagina desenvolvimento profissional, por exemplo. Sim. Pra tudo, né? Tipo, não Uhum. consegue às vezes ter, como falou, afeto, uma amizade, uma coisa parecida, porque... tem um filme relativamente antigo, acho que ele deve ter uns 7, 8 anos, que chama Ninfomaníaca, que aborda essa questão. Eu comecei a ver esse filme, mas não terminei. Que aborda essa questão e os relatos de uma menina que Uhum. tem efetivamente uma compulsão por sexo, né? E aí todas as questões que estão relacionadas a isso, né? Uhum. Mas eu vou te falar que compulsão por sexo ela é mais limitada porque Ambiente, efetivamente tudo, o né? acesso Aham. é menor, né? Uhum. Já a pornografia... E a pornografia, tu, querendo ou não, tipo, tu tem acesso a coisas absurdas que normalmente não acontecem numa relação sexual normal, né? E daí talvez a pessoa crie uma expectativa que na prática não se concretize. A pornografia não tem... O que você consome em pornografia não tem a ver com sexo. A pornografia é muito diferente do sexo, né? Eu vou chamar É uma historinha, né? Eu vou chamar da arte pornográfica porque eu também não quero desmoralizar ou desfazer ou botar um elemento negativo num aspecto que faz parte da profissão de muitas pessoas. Uhum. Sim. Certo? Tanto das pessoas que são atores nessa questão da pornografia, quanto pessoas que produzem e geram dinheiro a partir disso, né? Que tem nisso o seu ganha-pão. Então, Sua profissão, né? essa profissão. Então, eu acho muito, muito importante a gente não, de certa forma, vilanizar a Sim, pornografia como se, mas dizer que existiu um elemento novo aí que fez com que ela ganhasse um contorno que antes não existia, né? Mas eu tenho uma preocupação aí grande em de certa forma, não desmerecer ou colocar esses atores de produção desse material como pessoas ruins, né? Como a gente faz com os traficantes, né? Que acaba, apesar de certa forma, elas já terem na percepção da sociedade um valor diferenciado, assim, Sim. mas menos compatível. Eu não sei se compatível é a palavra certa, mas obviamente a gente tem aí uma situação que vai requerer que a maioria das pessoas pense em como que está se relacionando com esse conteúdo, né? A pornografia por si só é um conteúdo? Não, pode ser uma coisa até bacana, assim, sei lá, você tá com o teu parceiro ou com a tua parceira e de repente quer aumentar um pouquinho a libido, bota um filmezinho ali, vê alguma cena, alguma coisa, aquilo às vezes esquenta a relação, né? Você tá numa situação
onde você tem curiosidade para ver algum tipo de prática, para conhecer alguma prática específica, pode ser interessante. Ou só quer dar uma aliviada também. Bateu uma punheta, né? É isso que você estava falando? Pode ser. Né? Em algum momento. O problema é que esse dar uma aliviada, ele pode se tornar compensatório. Toda vez que você está entediado, você vai lhe dar uma aliviada. Né? Então, Vira uma droga mesmo, né? vira uma droga. É muita questão do uso que você faz disso. Né? Então, isso é uma coisa a se pensar também. Né? Que bizarro isso aí. Eu não sabia que tava tão... Eu já ouvi falar bastante, assim. Já falaram aqui, inclusive, sobre isso, mas eu não sabia que tava um negócio tão Provavelmente absurdo. psicólogos e Tem psicoterapeutas. um contato maior, né? Que a gente recebe isso com maior frequência. Essa demanda aparece com maior Mas frequência. uma vez eu vi no Orkut, é antigo, ó, o tópico era que a punheta era o mal do século. Que loucura. Porque, exatamente por causa disso. Porque as Cara, pessoas... mas eu não acho que a punheta em si seja mal que a masturbação em si era seja o mal do que falou, sexo. né? sim. Tô falando só. O que eu tô falando é que se você não tiver pornografia, você vai bater uma, duas punhetas por dia, né? Tua imaginação e tua estimulação, ela não é suficiente para isso. Mas o consumo de pornografia, ela bota um adicional aí, né? Muitas pessoas, não é só a questão com a masturbação, mas com o consumo Sim. Aham. da pornografia em si, né? E a ocupação, tipo, ocupar a cabeça com outras coisas, assim. É o ideal, né? A gente tenta inibir a resposta e direcionar a atenção para outros focos, né? Quando a pessoa tem daí a questão da recompensa ali, né? Por causa que tem o material, daí tem a recompensa depois. Nesse processo daí, agora tu falou botar outros focos, dá outros tipos de recompensa para outros gatilhos? Como é que... Cara, é interessante isso que você falou, né? Porque sim, né? E algumas pessoas, em algumas condições, elas vão ter várias formas de compulsão compensatórias, né? Então, por exemplo, pode ser que às vezes ela, por exemplo, ela consome maconha, consome pornografia e depois vai consumir doce em excesso. Isso vira um hábito. Então tá tudo ligado. Certo? Então pode ocorrer isso, sim. Mas pra substituição de um hábito negativo, tu não precisa necessariamente substituir no mesmo nível, assim. Poderia só, tipo, limitar o acesso Eu mesmo. não sei se é exatamente isso que você está falando, mas, por exemplo, assim, tem pessoas que quando você diminui a compulsão por pornografia, quando você impede o consumo de pornografia, cresce outro. É, isso que eu tava perguntando, mas tu vê como necessário, assim, tu substituir ou só o, vamos supor assim, ó... Se você substituir, você está criando uma associação. E aí você pode criar um novo padrão compensatório. Mais positivo, talvez. Depende. Em geral, eu mais busco, limitar acesso mesmo. Por exemplo, em geral, eu busco desenvolver uma atividade que esteja ligado a alguma coisa que eu vou chamar de uma recompensa endógena, na mudança da capacidade da pessoa, né? Então, eu falei, por exemplo, dessa coisa do skate anteriormente, né? Quando você acerta uma manobra, acertar uma manobra é um negócio que você fica tentando 10 mil vezes ali. Tem alguns vídeos do YouTube bem bacanas sobre isso. Uma menininha que acerta um flip e tem aquele êxtase de acertar, uma coisa que é difícil pra caramba, sabe? E isso o sistema de recompensa, ele responde muito bem, né? Ou seja, quando a gente adquire uma habilidade, certo? Então eu tenho direcionado muitas vezes, tentado direcionar, porque é uma coisa extremamente complexa, as pessoas a substituírem isso por alguma coisa que gere essa sensação, que eu vou chamar de sensação de autoeficácia, né? Esse prazer enorme de fazer alguma coisa difícil, alguma coisa que é foda, que é complexa do ponto de vista da operação dela. Né? Então isso é uma coisa interessante.